Fala pessoal, beleza? Eu sou o Calani, começamos agora mais um Café com Apostas. Hoje iremos falar sobre a Copa do Rei. Estamos chegando na fase final da competição, já são as oitavas de final. Vamos ter partida de terça até quinta-feira nessa semana, com muitos jogos interessantes, inclusive Atlético de Madrid e Real Madrid novamente. Mas antes da gente analisar essas partidas, vamos dar uma olhada na nossa lista do último vídeo, onde tínhamos um back ao Bilbao A2 que visitou a equipe do Eibar fora de casa, conseguiu vencer a partida por 3-0, inclusive 3 gols marcados no primeiro tempo. Um back ao Valência que apenas empatou com a fraca equipe do Cartagena fora de casa. Um back na Real Sociedad que visitou o Málaga e também conseguiu vencer a partida. E um lei ao Sevilha A2.08 que visitou a equipe do Ferrol. O nosso lei estava se confirmando até os 87 minutos, quando o Sevilha conseguiu fazer o gol da vitória. E por fim, um lei na equipe do Getafe, que visitou o Espanhol fora de casa, jogou muito bem, inclusive me surpreendeu nesse jogo. E também no mesmo tempo do Sevilha, conseguiu vencer o jogo com um gol aos 87 minutos. E todas as entradas do último vídeo já estão aqui na planilha do Café com Apostas de 2024, que está na descrição desse vídeo. Aqui todas as entradas da Copa do Rei, dos vídeos da La Liga também. Ou seja, até o final do ano, todas as entradas de todos os vídeos estarão nessa planilha. Por enquanto a gente só tem o mês de janeiro, mas conforme os meses forem passando, as novas abas serão criadas, assim como na planilha de 2023. Então, se você quiser ficar por dentro de todas as entradas, é só clicar no link da descrição. E sem enrolação, vamos partir para as análises dessa rodada da Copa do Rei. E agora a gente chega em uma fase da competição que a gente tem praticamente um mata-mata com times da La Liga. De 16 times que estão disputando a atual fase da competição, 14 são da La Liga. Um é da terceira divisão, União de Salamanca, que enfrenta o Barcelona, e o outro é o Tenerife, da segunda divisão. Então agora a gente tem confrontos mais parelhos com times que costumam se enfrentar mais vezes. E a gente começa com Getafe e Sevilha. Odds do bolsa 2,64 para o Getafe, 3,15 para o Sevilha. Duas equipes que na La Liga estão em momentos diferentes. O Sevilha está na parte de baixo da tabela, deve brigar contra o rebaixamento na temporada atual, é o primeiro fora da zona. Já o Getafe é o 10º colocado, faz uma campanha sólida, e eu não me surpreenderia de aqui o Sevilha ir com um time mesclado, não ligar muito para a competição. Afinal, o foco deles na temporada precisa ser fugir desse rebaixamento e focar em duas competições. Pode acabar prejudicando a equipe, afinal não adiantaria de nada eles serem campeões dessa Copa do Rei e serem rebaixados para a segunda divisão. Já o Getafe faz uma campanha sólida, é o 10º colocado, não deve brigar para cair, também não deve brigar por vaga em competição europeia. Então essa Copa do Rei deve ser a única chance do time conseguir algum título nessa temporada. Isso não quer dizer que o Getafe vai vencer a partida, que vai ser um jogo fácil, mas por todo esse cenário eu acredito sim que o valor dessa partida está em trabalhar contra o Sevilha. Afinal, o Getafe tem um mando de campo muito forte e deve dar mais valor ao jogo do que a equipe do Sevilha. Um back a 2,64 não é um back fácil de pegar, mas principalmente se o Sevilha for reserva para essa partida e no live você percebeu o Getafe com muita vontade e o Sevilha sem dar importância pro jogo, esse back pode ser interessante. Mas eu vou optar por ir no lei ao Sevilha, então já vou refazer a nossa lista e começar ela com um lei ao Sevilha na odd de 13,15, lembrando que no lei a gente tem o empate ao nosso favor, ou seja, se eu entrar em lei Sevilha e o resultado do jogo for a vitória do Getafe ou o empate, o meu lei é vencedor. E para você fazer lei, precisa obrigatoriamente de uma exchange, então se você ainda não tem, pondere criar uma conta aí no Bolsa de Aposta. E chegamos no próximo jogo, o Atlético Bilbao, ainda na terça-feira, recebe a equipe do Alavés. Odds do Bolsa 1,61 para o Bilbao, 6,2 para o Alavés. Vamos também dar uma olhada aqui em como estão os times na La Liga para a gente ter uma base. Como a gente já sabe, a equipe do Bilbao faz uma campanha absurda na temporada atual, inclusive está na frente de Barcelona, Atlético de Madrid, até mesmo a própria Real Sociedad, o terceiro colocado na La Liga, uma campanha absurda. Que o Alavés faz uma campanha de meio de tabela. Em alguns jogos joga muito mal, em outros ainda dá uma dificultada. Mas enfrentando o Bilbao, principalmente fora de casa, não vai ter trabalho fácil. E é uma partida de jogo único. Todas essas partidas da Copa do Rei, desde o início da competição até agora, são de jogo único, com o empate levando para a prorrogação e depois pênalti. Ou seja, o Alavés vai ter que dar a vida para ganhar fora de casa do Bilbao, o que vai ser muito difícil. A gente pode ver que o Bilbao em casa é muito sólido. Vamos procurar aqui, a última derrota foi contra o Real Madrid em agosto, ou seja, no início da temporada. Após isso, o Bilbao ainda não perdeu em casa, jogando com o apoio da torcida, é muito forte, deve conseguir impor uma pressão, colocar o Alavés para trás, nos trazer aquele padrão de back que a gente tanto gosta.
com posse de bola ofensiva, recuperação de segunda bola. Acredito que pode ser um back muito interessante e eu vou começar a nossa lista de backs com o back Athletic Bilbao. A gente tem um gapzinho no mercado, eu vou colocar a 1,63. Acredito que vai ser muito interessante trabalhar esse back Bilbao. Tem tudo para ser um jogo muito bom de se operar, principalmente no live. Tenerife e Mallorca, odds do Bolsa 2,80 para o Tenerife, 2,92 para o Mallorca. O mercado muito indeciso, um jogo muito complicado. O Tenerife, que como eu comentei para vocês, é uma equipe da La Liga 2 e apesar de ser a única equipe da segunda divisão que chegou nessa fase da competição, é uma equipe de meio de tabela, o 12º colocado. Não é uma grande equipe, mas vai receber outro time também de meio de tabela, porém da La Liga, que é o caso do Mallorca, o 14º colocado, ou seja, um jogo de meio de tabela da Espanha com uma equipe da primeira divisão, outra equipe da segunda, uma partida muito complicada. Se a gente pegasse apenas o fato de um time ser da primeira e o outro time ser da segunda, seria jogo para a Lei Tenerife, mas jogando fora de casa, eu acredito que deve ser um jogo complicado, apesar da equipe do Tenerife ser da segunda divisão, com o apoio da torcida pode dar trabalho sim para o Mallorca, que não é uma grande equipe, e essa partida pode ser muito complicada. Caso você decida trabalhar essa partida no live, eu te recomendo ir sem viés e deixar a leitura de jogo te mostrar um caminho. Já na quarta-feira, o Valência recebe a equipe do Celta de Vigo, odds do Bolsa 2,12 para o Valência, 3,05 para o Celta, mas a partida na quarta-feira, eu tô gravando esse vídeo na segunda, então a gente ainda tem um gap no mercado. Essa odd nas casas de aposta como referência está em 2,30 para o Valência e 3,30 para o Celta, então no dia do jogo deve se estabilizar por aí. E assim como eu comentei do Sevilha com vocês, o Celta é uma equipe que está brigando contra o rebaixamento, então pode ser que não dê muita importância para a competição. É um jogo muito parecido com o Getafe no cenário, uma equipe de meio de tabela, inclusive o Valência um pouco acima, contra uma equipe que vai brigar para não cair, que focar em duas competições pode acabar prejudicando essa equipe. O Valência é uma equipe que faz uma campanha muito sólida até o momento, na La Liga o 8º colocado, e em casa principalmente é uma equipe que consegue pontuar. Não é igual o Bilbao, onde tem uma invencibilidade de jogos muito grande, mas assim bem forte jogando em casa. E a equipe do Celta, como a gente vê na La Liga, é uma equipe que, usando no mando de campo, costuma ser chato e conseguir alguns pontos, mas jogando fora de casa, consegue vencer os jogos. A gente vê que as vitórias aqui do Celta fora são apenas na Copa do Rei, jogando contra equipes de nível muito mais baixo. E eu acredito sim que essa partida vai ser interessante em trabalhar a favor do Valência. Assim como no jogo do Getafe, eu acredito que esse back Valência pode ser interessante, mas eu também vou optar pelo lei ao Celta de Vigo na odd de 13,30, que é a odd que deve estar no dia. A gente ainda tem um gap no mercado, mas provavelmente aí na quarta-feira, pela manhã mesmo, a odd já deve se estabilizar, começa a entrar dinheiro e a gente vai ter essa odd do Celta mais ou menos a 13,30, onde eu vejo muito valor para esse lei. Osasuna e Real Sociedad, odds do Bolsa 13,30 para o Osasuna, 2,50 para a equipe da Real Sociedad. Um jogo mais complicado do que parece. A Sociedad já esteve melhor no campeonato. Nos últimos jogos tem apenas uma vitória em 6 partidas disputadas. Como a gente sabe, a equipe da Sociedad é uma equipe que perde pouco, mas empata muito. E infelizmente jogando fora de casa não consegue jogar da mesma maneira que joga em casa. Já a equipe do Osasuna é mais uma equipe de meio de tabela da Espanha, que não deve brigar para cair, também não deve brigar por vaga em nenhuma competição. E vai receber aí a Real Sociedad em casa e pode tentar seu único título na temporada. A Real Sociedad, além da La Liga, onde vai brigar aí por vaga na Champions League, está muito bem colocada na 6ª colocação, ainda disputa a própria Champions, então dividir a atenção em 3 competições no momento é algo muito complicado. Eu acredito sim que é um jogo interessante para trabalhar a favor da Sociedad, seja num Lei Osasuna, num back Sociedad, mas eu não estou muito confiante de que a gente vai ter boas oportunidades para trabalhar isso no live. Ficaria bem surpreso se a Sociedad conseguisse se impor nessa partida, inclusive fosse com o time totalmente completo. Imagino que eles devem ir com um time misto nessa partida e talvez não dá muita importância para o jogo. O Osasuna é uma equipe chata, joga recuado, busca contra-ataques em jogadas de velocidade, e se a Sociedad for desligada, pode acabar sendo surpreendida pela equipe do Osasuna. Vou ficar de fora desse jogo. Muito cuidado se você for trabalhar essa partida. Não vai com viés só porque é a Real Sociedad. Afinal, jogando fora, eles não costumam desempenhar igual quando jogam em casa. Girona e Raio, odds do Bolsa 1,80 para o Girona, 5,6 para o Raio. Seria um jogo para trabalhar em back Girona, a equipe do Girona, que é o líder da La Liga, sim, com um jogo de vantagem. Tem 49 pontos, faz uma campanha absurda. Na Copa do Rei, nas partidas que jogou até agora, em todas foi com time praticamente reserva. A gente pode ver aqui
contra o Elche foi sem o Dovbyk, o Tsignakov, sem o Savinho também, que era do Galo, goleiro reserva. Ou seja, o Girona tá indo com um time totalmente mesclado e chegou nas oitavas de final. Agora a gente precisa ver do Girona qual vai ser a vontade nessa partida. Se eles vão com o time titular, por já estar chegando em uma fase interessante da competição, oitavas de final, ainda mais jogando em casa com o apoio da torcida, ou se vão fazer assim como nos outros jogos e ir com um time meio misto, onde tecnicamente não demonstraria muita vontade e interesse da equipe em vencer, mas que no campo, como a gente pode ver pelos resultados, acaba se confirmando uma superioridade do Girona e eles conseguem vencer as partidas. A equipe do Raio não faz uma campanha muito boa até o momento na La Liga, é o 11º colocado, mais uma equipe de meio de tabela, e jogando fora de casa contra o Girona não vai ter vida fácil. A grande questão para mim nesse jogo vai ser a vontade do Girona. Se eles demonstrarem interesse na partida, esse back a 1,90 aí praticamente vai ser muito interessante, mas por todo o cenário envolvendo a equipe do Girona, de estar brigando pelo título na La Liga, eu não vou colocar na nossa lista e te recomendo dar uma olhada na escalação antes da partida. Se o Girona for com time misto, reserva, apesar de ser superior e talvez vencer a partida, eu ficaria de fora e provavelmente não me envolveria com esse jogo. Agora, se o Girona for com a equipe titular, isso já é um sinal de que a equipe está interessada, quer vencer o jogo, e aí pode ser muito interessante trabalhar esse back ao Girona. União de Salamanca e Barcelona, odds do Bolsa 23 para o União, 1,12 para o Barcelona. União, que a equipe da terceira divisão fez uma graça, venceu o Villarreal na última partida por 2-1, na outra fase tinha vencido a equipe do Gijón da segunda divisão, mas agora enfrenta o Barcelona e deve acabar sendo eliminado. Isso não quer dizer de forma alguma que o Barcelona vai vencer a partida. A gente já viu muitos cenários assim, com equipes abrindo com odds de 1,10, 1,05, 1,15 e não vencendo o jogo. Isso é muito mais comum do que a gente imagina, mas a diferença técnica das equipes aqui é absurda. Apesar do Barcelona não estar em uma fase boa, inclusive acabou de perder pro Real por 4-1 no Clássico, não tenho como dar um lei Barcelona nessa partida, muito menos um back nessa odd de 1,12. É um jogo para assistir na sala e não fazer nada, jogo com odds muito esmagados, seja para back, seja para over. Então é uma partida boa para ficar de fora e apenas assistir como um espectador esse Barcelona contra o União. E para finalizar essa rodada da Copa do Rei, a gente tem um clássico, Atlético de Madrid e Real Madrid, odds do Bolsa 2,90 para Atlético de Madrid, 2,56 para o Real, um jogo na casa do Atlético, onde na última partida pela La Liga a gente teve uma vitória do Atlético por 3-1, excelente vitória. E no jogo da Supercopa nessa semana a gente teve um jogo absurdamente aberto, onde tivemos um empate por 3-3 no tempo regulamentar e na prorrogação o Real venceu por 5-3, uma partida absurdamente complicada para o match odds. Esse é um jogo em que não dá para a gente entrar na posição e ficar agarrado, é uma partida que deve se alternar muito. Em alguns momentos a gente deve ter o Real Madrid superior, em outros o Atlético superior. Muito cuidado com as posses de bola, aquela posse de bola que a equipe fica apenas trocando passes sem criar posse ofensiva e o adversário consegue escapar em contra-ataques e ser muito mais perigoso do que propriamente a equipe que tem a bola. Um jogo que para o match odds a gente precisa obrigatoriamente da leitura de jogo, e como eu disse para vocês, é uma partida em que deve alternar muito a superioridade. Então, caso você for trabalhar no live essa partida, fique muito atento. Por todo esse histórico recente das duas equipes, por ser um jogo de Copa eliminatório, eu acredito que a gente tem um jogo muito interessante para o over. Então vamos dar uma olhada nesse over 2,5 no Bolsa de apostas. A gente tem um gap entre 1,80 e 1,95 porque o jogo é só na quinta-feira, mas eu dei uma olhada aqui nas referências da casa de aposta e a gente tem essa odd do over entre mais ou menos 1,80 e 1,90. E é aqui que eu vou, um over 2,5 no Atlético de Madrid contra Real Madrid a 1,85 mais ou menos, arredondando. Muito interessante essa odd do over. Tem tudo para ser um jogo aberto com muitas chances de gol e um jogo muito difícil para se trabalhar o match odds. Então essas foram as análises de hoje. Se você viu o vídeo até aqui, gostou, deixa o seu like, sinta-se à vontade na seção dos comentários e nos vemos novamente aí na sexta-feira analisando os jogos da La Liga. Um abraço a todos e até a próxima.